Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, vindo a trazer mais um pedacinho do Maná dos Céus. No pedacinho do Maná dos Céus, estamos falando sobre batalha espiritual. Precisamos conhecer, amados, nossa possibilidade de sermos vencedores. Precisamos também saber discernir o nosso inimigo. O inimigo que enfrentamos, ele é astuto e ele planeja a nossa destruição. Então, hoje eu quero falar como surge a batalha espiritual e como discernir. Muito bem, amados, existem muitas situações de batalha espiritual que acontecem no reino invisível e que precisamos aprender a discernir. Certamente, como surge a batalha espiritual e por que discernir ajuda a cada um de nós quando surge esta batalha. O fato é que saber discernir essas forças invisíveis, colocará cada um de nós em posição de vantagem contra os ardes do demônio, contra a cilada do demônio. Por outro lado, se você não se posicionar para obter o discernimento, a luta na batalha espiritual fica mais dura. Contudo, você precisa agir pela palavra de Deus. Você precisa agir através da palavra. Agir pela palavra é fazer o uso desta palavra por meio da fé, sem dar ênfase aos seus sentimentos e emoções, porque é o campo onde as forças espirituais do mal tentam minar. As forças espirituais tentam minar a tua emoção. Ele tenta minar os desígnios do teu coração. Esse inimigo ele arma batalha espiritual para tirar você da comunhão com Deus. Então ele tenta enfraquecer a sua fé em Cristo. Ele procura minar você através do seu próprio intelecto. Jesus disse que esses opositores são invisíveis e ele veio para matar, roubar e destruir. Para isso existe toda uma trama infernal. Toda essa trama infernal são articulada para impor luta contra a sua vida, contra a minha vida, dificultando a sua caminhada cristã, a minha jornada de fé. Há uma advertência sobre o ataque que você pode receber. O apóstolo Pedro diz que preciso ser sóbrio, preciso ser vigilante para não ser pego de surpresa, pois os demônios ficam na espreita, procurando alguma forma de nos minar, procurando algum crente que não está atento à palavra de Deus. Pedro declara claramente dizendo: sede sóbrio. Sóbrio é uma pessoa que não está embriagado. Ele diz: sede sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão e ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Então o apóstolo Pedro ele declara claramente que o diabo é nosso adversário.
Ele é o arqui-inimigo de Deus. Ele tornou nosso adversário porque ele quer destruir a obra de Deus. Esses inimigos, nós temos vários inimigos, são legiões de demônios. Esses inimigos malignos, ele gosta de crente que esteja em desajuste com a palavra de Deus. Ou seja, aquele crente que não conhece a palavra de Deus. Aquele que não consegue, muitas vezes, meditar na palavra de Deus. Aquele crente de fachada, que diz ter nome de cristão, mas na verdade nunca se apossou do seu direito como filho de Deus, porque não conhece o seu direito pela palavra de Deus. Então o diabo, ele gosta dessas pessoas que estejam em desajuste com a palavra de Deus. Ele não quer que você seja uma pessoa que louva a Deus. Ele não quer ver você exaltando ao nome de Jesus. O inimigo, ele fica furioso em ver crentes praticando a palavra de Deus, em ver crente com uma vida reta diante de Deus. Sem dúvida, isso incomoda muito ele. Então ele vai procurar sempre um meio para afugentar e tentar enfraquecer a sua vida espiritual com vários tipos de ações invisíveis que resulta em tipos de batalha espiritual. No entanto, meu irmão, minha irmã, se você está ligado ao Deus, se você está diante de Deus, praticando a palavra de Deus, então você vence todas as lutas. Lembre-se, você faz parte do poderoso reino de Deus. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ou seja, maior é aquele que está em você, meu irmão, que está em você, minha irmã, do que aquele que está no mundo. Então nunca se esqueça que Jesus Cristo venceu e você pode vencer através dele. Quando Jesus Cristo venceu, ele concedeu a você autoridade para lutar as batalhas espirituais contra os demônios. Em muitas ocasiões, o inimigo vai articular meio para que você não prospere, para que você não tenha uma vida espiritual, para que você não tenha uma vida familiar saudável. Mas você pode vencê-lo, porque Cristo já os derrotou na cruz. A boa nova é que Cristo deu para você autoridade para lutar contra os poderes invisíveis do mal. Então as batalhas espiritual, ela é travada no reino espiritual. Nós vivemos numa dimensão visível, mas existe uma dimensão paralela, um mundo paralelo que são invisível. E é nesse mundo paralelo que o inimigo ataca. Mas ele ataca nossa mente, ele ataca nossa vida, usando pessoas que muitas vezes são objeto do uso dele para nos atacar. São poderes invisíveis do mal que muitas vezes influencia outras pessoas para nos atacar. Um dos ensinamentos de Jesus aos crentes foi que lutaria com poderes invisíveis das trevas. Para tanto, ele mesmo disse que ele nos concedeu poder, autoridade para anular e barrar ações de demônios. Observe o que ele disse: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpente e escorpião e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada vos causará dano. João 10, versículo 19. Então o apóstolo Paulo, ele discerniu bem as lutas. O apóstolo Paulo explicou que as lutas acontecem no âmbito espiritual e não de origem física. E ainda mais que essas forças do mal, ela atua
nas regiões celestes. Isso está escrito em Efésios 6, versículo 12, 13. Ele deixa bem claro e diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Então, o apóstolo Paulo, sem dúvida, ele entendeu o processo da batalha espiritual, reação e origem, e também mencionou sobre batalha espiritual, chamando esse dia de dia mau. Então nós enfrentamos dias tenebrosos, irmãos. Nós enfrentamos dias de trevas, dias maus. O inimigo, ele usa a influência maligna para tentar minar a nossa fé. Conquanto faz necessário a todos crentes vestir-se das armaduras de Deus. Nós enfrentamos forças invisíveis, enfrentamos forças demoníacas. Pode ser que você não consiga compreender isso, mas é necessário discernir, pois essas forças operam com a ação do próprio ser humano. O inimigo usa o ser humano para nos afrontar. Nós não lutamos contra os seres humanos. A nossa luta não é contra os seres humanos, mas o inimigo usa seres humanos. Essas forças atuam em pessoas onde existe vários espíritos que influenciam ações invisíveis, criando situações visíveis contra cada um de nós. Situações que se tornam visíveis para você. Isso de várias formas. Existem tentações constantes, existem manipulações, existe bruxaria, feitiçaria, existem acusações. O inimigo traz dúvidas frequentes, ele levanta calúnia. Existe um espírito chamado espírito de facção, o espírito de invejas. Existe espírito pronto para te usar pessoas para causar difamações. Existe espírito que pode usar pessoas para assédio moral, para assédio sexual. Existe espírito que irá utilizar pessoas que irá confrontar você, confronto pessoal e familiar. Sempre que você for confrontado por alguém, aparentemente sem motivo, provavelmente uma porta que está se abrindo para a batalha espiritual. Mas a boa nova para você é que Jesus ensinou que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Você é a igreja, meu irmão, você é a igreja, minha irmã. Você é o templo do Espírito de Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ti, enquanto tu permanecer na presença de Deus. Então Jesus realmente, ele é todo poderoso. É maravilhoso. É maravilhoso saber que quando o inferno se levantar contra você, então você é mais que vencedor. Então não desanime, nem tenha medo. Você terá sempre a ajuda do Senhor Jesus. O que você acha que Jesus falou sobre portas do inferno? Certamente ele estava falando de manipulações de espírito, da maldade, que fazem guerra contra os que são seu. Por isso, saber discernir os tipos de intervenções demoníacas e como elas agem, melhora a sua condição nas batalhas, a sua performance nas batalhas. Por exemplo, sempre que algo mal em pensamentos e ações está acontecendo,
e de um modo frequente em seu relacionamento, em sua vida conjugal, por trás provavelmente está existindo um espírito influenciadores, que está influenciando a sua esposa ou o seu marido. Logicamente, esse espírito maligno influencia através de sugestões para ativar um jogo de palavras que desencadeia raivas e contendas. Você não vê esses espíritos. Provavelmente você nem o verá. Em algumas ocasiões, pregadores que estão pregando, eu mesmo, algumas vezes Deus me mostra claramente o espírito que está agindo por trás. Eu consigo enxergar esse espírito. Mas nem sempre, principalmente quando o ataque é contra a nossa própria vida. Deus muitas vezes revela acontecimento que está acontecendo em vida de outras pessoas, mas nós mesmos não conseguimos discernir o que está acontecendo conosco. Então lembre que em Provérbios 18, 21 diz: morte e a vida está no poder da língua, e o que bem utiliza como de seu fruto, significa dizer que deve existir em cada crente a responsabilidade de pronunciar a palavra. Se você pronuncia a palavra certa em cada situação, você vai colher o fruto dessa palavra certa. Mas se num momento de ira você pronunciar palavras de maldição, então são palavras de maldição que você irá colher. E por trás dessas palavras, dessas situações, existe um espírito invisível. Então faz necessário dizer que o inimigo, além de trabalhar com jogos de palavras sugestiva, ele vai aproveitar as suas palavras para praticar o mal, tudo com o intuito de fazer provocações, colocando lenha na fogueira, alimentando ainda mais uma discussão entre você e a sua esposa, ou entre você e seu marido. Tudo depende da palavra que você proferir. Então, precisamos entender que palavras que garantem tais discussões e reagem em desobediência a Deus são palavras sugestivas pelo próprio inimigo. Você precisa usar a palavra de Deus, você precisa ser obediente à palavra de Deus. Palavras que geram discussão provavelmente não vêm da parte de Deus, porque Deus é o Deus da paz. Ele não promove guerra entre seu casamento, entre sua vida familiar. Logo, esses jogos de palavras manifestam-se em palavras constantes, palavras de acusações, até calúnias. Falar, muitas vezes, do passado, daquilo que você perdoou no passado, trazer aquilo que você já havia perdoado no passado, pode ser uma influência do inimigo. Então você precisa saber discernir que existe demônios atuando em situações. Com esse discernimento, você consegue ter um raciocínio claro do que está acontecendo. Raciocinar que essa situação não pertence ao reino de Deus. Paz de espírito. Você, quando tem paz de espírito, é porque o poder de Deus está em ação em sua vida. Quando o poder de Deus está em ação em sua vida, ele traz alegria, sabedoria, prudência. São o componente do reino de Deus. É evidente, amado, que existe muitos casais cristãos vivendo em desarmonia, sem viver realmente a paz de Cristo, porque não entende que existe uma ação, um ataque demoníaco que atua muitas vezes por meio das suas palavras. Não aprenderam a discernir e a neutralizar a tática maligna gerada na discórdia entre eles. Não aprenderam ainda a serem
capazes de discernir que precisa ter tolerância. Se você está passando por alguma batalha desse tipo, se você está sofrendo na sua vida sentimental, pode ser capaz de ter uma influência maligna atuando na sua vida conjugal. E você precisa vencer essa batalha, esse momento de trocas de acusação, com prática da palavra de Deus. Observe que no versículo mencionado de Provérbios 18, 21, fala da importância de saber utilizar bem as palavras em cada situação. Certamente resultará em vitória para a sua vida. Você comerá dos bons frutos da sua palavra. Logicamente, falar aquilo que vai produzir um efeito de poder para desfazer o mal com suas palavras, com palavras brandas, não é com palavras de discussão, pois está escrito que a palavra branda desvia o furor. Então eu estou só citando algum exemplo, mas existem diversas situações em batalha espiritual. No entanto, só é possível vencer uma prática do mal, praticando a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus em seu coração. Guarde a palavra de Deus. Viva essa palavra, pois fará você vencer o maligno. Como está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 14. Assim, você poderá impor limite às ações das trevas contra a sua vida, se você tomar posição nas batalhas que acontecem, vez por outras, a todo instante nós somos afrontados. Aprenda a ter discernimento e use a palavra de Deus para combater os inimigos invisíveis em guerras espirituais. Não use palavras de acusações, não ceda a tentações. Existem diversas tramas do inferno ao longo da nossa vida cristã, tentando nos desviar do caminho da vida. Que o Altíssimo te abençoe e faça resplandecer a sua face sobre sua vida. Que Ele te dê discernimento, que Ele use sua fé, que você possa se aproximar dEle cada dia, buscando revestimento, usando a palavra certa no momento certo, não dando lugar para que o demônio coloque palavras ofensivas em sua boca. Que Deus abençoe a vocês, que vocês possam prosperar em todo aspecto da sua vida, que vocês possam ser vitoriosos. Batalhas espiritual é travado no campo espiritual. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, apresentador do Pedacinho do Maná dos Céus. Fique com esta palavra de hoje. Pense sobre isso. Amém e amém.